Então, fala galera, beleza? Vamos aqui para o F90, trazendo mais um pouco aí da vitória do Flamengo. Tem também um Gabigol, as polêmicas do jogo, né? O Flamengo foi prejudicado mais uma vez, né? Pois é, vamos ver aí o que é que eles têm para falar sobre esse assunto. O Flamengo na liderança e vamos ver esses detalhes aí, né? Teve o gol do Cruzeiro, que foi ali validado, né? Com o jogador tocando a mão na bola, né? No caso, ajudando o time do Cruzeiro. E também teve o pênalti no Ayrton Lucas, que foi marcado pelo juiz, depois o VAR chamou e pediu para tirar. E aí vamos ver aí como que eles encararam todas essas situações. Tem o Ante aí, né? Todo mundo conhece, que é o Rodrigo Bueno, sempre falando muito do Flamengo. Vamos ver o que é que ele tem para dizer também. Créditos na descrição, imagens da ESPN. Vamos aí agora acompanhar tudo. Vou bloquear. Ele ir pro Palmeiras, que é rival direto, ou ele pro Cruzeiro, que é a nova potência do futebol. O Vasco da Gama, que citaram muito o Bebeto. O Bebeto, sei o quê. O que vocês acham que ia doer mais no coração rubro-negro numa possível saída? Natália Ferrão, que vai começar respondendo sobre o amor. Não, é um locutor de love songs. Ou o Santos também, porque eu senti que você queria falar o Santos, mas você se segurou. Quando falaram da Vila Belmiro, você deu um sorrisão. Mas qual que você acha que o flamenguista ia falar, pô, ok? Se ele fosse pra fora do país. Tudo bem, esse é o melhor, mas o pior... Se ele pior fosse cenário pro Palmeiras, ele vai enfrentar o Palmeiras em finais de campeonatos. Em disputas de campeonato, não é o pior? Você não acha, o Palmeiras? O que você acha? Eu vou guardar minha resposta, vou ouvir primeiro o Rodrigo Bueno. O pior para o flamenguista, sem dúvida, seria que o Gabigol fosse para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu vou explicar por quê, né? Porque eu conheço muito bem o Rio de Janeiro, né? Eu sou carioca. Você conhece bem a Baixada. Então, por exemplo, isso aí. dizem, né? Pessoal que não conhece muito bem, diz que o Fla-Flu é o maior clássico. O Fla-Flu é o clássico mais charmoso. Sim. Né? O nome, né? A combinação é muito bacana. Agora, a rivalidade mesmo, questão de ódio e tal, que o bicho pega, é Flamengo e Vasco. Eu frequentei muito Zona Norte do Rio, Baixada Fluminense, São entendeu? Cristóvão. Bolaria, Bom Sucesso. Eu, Corinthians também meus filhos eu conheci em Bom Sucesso. A avó dela era de Duque de Caxias. Né? Eu tenho vários contatinhos em Nova Iguaçu. Né? É mesmo? Contatinhos. Vai lá e vê a alegria. Então, assim, é toda a região. E ali o bicho pega é Flamengo e Vasco, amigão, entendeu? Entendi. Zona Sul tem muito torcedor tricolor, muito botafoguense. Mas, assim, o Rio de Janeiro espalhado, lá, a torcida do Vasco é aquela que rivaliza com a do Flamengo. Não tem a mesma quantidade, mas é ativa, participativa. Sim. O Brenner é um cara que conhece mais Minas, né? Eu conto muito pra ele como é a situação do Rio de Janeiro pra ele. Como é que é ali, a barreira do Vasco, assim, é uma instituição tal. Não conheço. Não, então. Nunca fui por aí. Barreira do Vasco é uma instituição ali, entendeu? É um sentimento que não pode parar. Você falou em amor? Então imagina o Gabigol é apresentado com a camisa do Vascão e fala, o sentimento não pode parar. Gigante da colina. Na alegria e na dor. Na alegria? Imagina ele chegar a isso. O flamenguista olha aquilo, não, ele desliga a TV na hora, ele sai correndo, meu Deus, eu não acredito, isso aqui é um pesadelo. Imagina o Gabigol com a camisa do Vasco. Mas existe Você vê, chance? o Bebeto foi lá no final dos anos 80. O torcedor do Flamengo não esquece até hoje a traição. Mas isso... O Bebeto ter saído do Flamengo pra jogar no Vasco. Imagina se o Gabigol faz isso. Mas entre Palmeiras, Cruzeiro, eu entendi o que você falou, e eu acho também. E o Gabigol adora o Rio de Janeiro, né? Então, seria jogando no Vasco, seria uma forma de ele continuar no Rio de Janeiro, que ele adora tanto. Palmeiras, Corinthians, Santos ou Cruzeiro, qual que dói menos? O Cruzeiro. Qual que dói mais? Dói mais. Não, eu fui dói mais, eu já respondi o Vasco. Não, dos quatro que ele citou. Desses aí é o Palmeiras, né? Porque o Gabigol já castigou o Palmeiras, né? Fez gols no Allianz e tal. Os dois estão brigando aí, a grande rivalidade do momento no futebol brasileiro é Flamengo e Palmeiras. Então é ele trocar, né, um time top que disputa títulos por outro que vai ser concorrente dele. E aí treinado pelo Abel contra o Tite, se essa disputa quem é o melhor técnico do Brasil hoje, é o Abel ou o Tite, qual é o time mais bem administrado, é o Flamengo ou o Palmeiras, eles estão brigando, né, pelo mau patrocínio, público, dinheiro, premiação, não sei o que e tal. O Gabigol, se ele faz essa ponte, né, essa rivalidade que está emergente, crescente, que já é grande histórica, né, das torcidas de Flamengo e Palmeiras. Para quem não sabe, Flamengo e Palmeiras, as torcidas são... não vou dizer inimigas, né? Mas o Palmeiras é aliado da torcida do Vasco. Não são colegas. Não são colegas, não são amigas. Então, hoje a grande rivalidade interestadual para mim. Não é mais Flamengo e Galo, Corinthians e Inter. É Flamengo e Palmeiras. Se ele faz esse salto, pega essa ponte aérea e vira verde, o bicho vai pegar. Complicou. Aliás, mandar um abraço.
Antes do vídeo, mandar um abraço pro meu primo Wellington, que tá aí em Ourinhos. Ele é corintiano. Sabe o que ele falou? O Gabriel Barbosa tem a cara do Corinthians. Seria bom. Mas só responde qual que precisa ter o cacife também. Qual que ia doer mais pro Flamengo? Palmeiras, sem dúvida, né? de longe. O povo na TV. Vem. Gosto. Oi, pessoal do F90. Eu sou o Petson, falo de Barra, oeste da Bahia. Eu daria mais uma chance pro Gabigol. Olha aí. Eu sei que todo ciclo se acaba, mas eu ainda renovaria mais uma temporada com ele. Boa tarde, galera do F90. Aqui é o Wagner, de Santo Antônio Descoberto, Goiás. Gabigol não vai sair do Flamengo. Gabigol é a cara do Flamengo. Não consigo ver. E muita gente, como falaram aí há pouco, muita gente falou, vai ser um baque para a torcida ele sair do Flamengo. Ele não vai sair. Isso é só jogo de cena da diretoria com os empresários que, por falar, os empresários muito mal esses empresários. Não escuta ninguém não, Gabi. Você é rubro-negro. Fala, rapaziada, boa tarde. Vocês falaram pra mandar, então eu tô mandando. Aí, ó. O Gabriel, ele não é só importante, ele é um símbolo pro Flamengo. Infelizmente, com o Tite, ele não joga, pô. Ah, mas lá com o São Paulo ele não tava bem. Me diz quem tava. Exato. O time vinha mal. O Tite assume e o Gabriel não joga. O Tite não gosta do Gabriel. Essa é a grande realidade, entendeu? Forte abraço. O Gabriel vai... E outra, hein? Ele vai ficar no Flamengo. Aí, ó. É isso aí. Você trucou, Eu falou, não truquei nada, eu não tô falando quero nada. ver o torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo ama o Gabigol. É verdade. Os caras gostam dele. O dia que o Gabigol sair do Flamengo, vai ser uma choradeira, porque é impactante, é o maior ídolo dessa geração. Mas o fato é que o Pedro está fazendo muito gol, o Tite está vencendo, mas se tivesse um cenário diferente, acho que a coisa também ia mudar. Também. E se ele respondesse em campo também, ele não tá com ritmo de jogo, eu entendo e concordo com o torcedor. Muita falta de ritmo do Gabigol é porque ele não tem sequência. Bom, e aí imagens da vitória do Flamengo diante do Cruzeiro. Vamos falar disso. Ótimo jogo, viu? Foi um ótimo jogo. O Flamengo amassou, ontem o Pedro joga muito. E o Gerson, que nós tentamos tirar do... Eu vi que toda vez eu lembro, Bubu. Teve um programa aqui e o Pedro ficou indignadíssimo. Mais um deles. Porque são vários. Indignação é o sobrenome de Pedro. Quando nós falávamos do Gerson, ele não, por que tem que tirar? Por que tem que tirar? Agora o Gerson voltou a jogar bem e tal. Mas o Flamengo ontem, o senhor e a Natália não vão poder falar um A do Tite. Não, mas eu já elogiei. Meu problema com o Tite é na Copa do Mundo. Um A. Seleção brasileira. No clubes ele vai bem. Ontem ele foi genial. Foi o quê? Equivocado, genial. O Tite? Por quê? Por quê? Porque ganhou o genial? Ele tá com um monte... Não sei se você sabe, ele tem um monte O de Zubeldia ganhou ontem Mas também, é tem genial? bastante gente. Mas tem um monte de desfalque. Mas vocês são contra o Tite até nisso. Não. Meu problema com o Tite é a seleção brasileira, já deixei claro. Ele tá fazendo um bom trabalho. Eu sei até, inclusive... Então, ó, paradinha rápida aqui para falar com você que tá com aquele dinheirinho parado, tá precisando tirar o seu fundo de garantia para poder fazer uma viagem, para poder pagar uma dívida, para qualquer coisa. Você tá precisando? Vou recomendar para vocês aqui a empresa Mais Ágil. Eles fazem um serviço extremamente seguro, de confiança. Vocês conseguem antecipar o seu dinheiro em até 24 horas. É muito rápido, você consegue já contar aí com o teu fundo de garantia, ok? E ó, tem uma coisa muito legal também. Para você que fizer esse processo, para você que antecipar o seu FGTS, você vai estar concorrendo a uma camisa do seu time do coração. Você pode ganhar uma camisa do Flamengo ou de qualquer outro time da sua preferência. É um presentinho deles, mas aproveita e vai logo fazer a sua antecipação, porque não vai durar muito tempo. Aproveita e fala também que vocês vieram do Futefla, né? Que vocês foram recomendados aqui e vocês serão bem recebidos pela equipe deles, ok? Tamo junto e não perca tempo para antecipar o seu fundo de garantia. Inclusive no F360, o quanto ele está se adaptando aos adversários. Joga de forma diferente. E ontem jogou contra um excelente Cruzeiro. O Cruzeiro não jogou mal, não. Depois do gol do Flamengo. Depois do gol do Flamengo, o Cruzeiro cresce na partida. Tem um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, que é o Matheus Pereira. Foi um jogo muito bom. E o Flamengo conseguiu a vitória com a lei do ex. O Fabrício Bruno já jogou no Cruzeiro. Você vai falar alguma coisa do Tite? O que ele errou ontem, então? Vai. Não. Por exemplo, o Flamengo venceu um jogo difícil contra o Bahia, ganhou na bola parada, né? O de zagueiro, que foi o Davi Luiz.
Agora, de novo, um jogo difícil, jogo enroscado, complicado. O Bahia era time top, né? Ainda é, né? Tá na parte de cima da tabela, o Cruzeiro também. Então, são vitórias um pouco suadas, né? O Tite muitas vezes foi chamado disso, né? O cara do 1-0, né? Que não brilha, não encanta, mas ele é muito competitivo. O Tite é muito bom em pontos corridos. Tem muitas coisas boas pra falar. Então, a bola parada tá funcionando, a bola parada ofensiva. Se ele sofreu contra o Juventude na bola parada defensiva, na ofensiva tá indo muito bem. Você recuperou, né? Assim, times que normalmente ganham pontos corridos, tem poucas derrotas, mas quando tem já dá uma resposta em sequência. A oscilação não é tão ruim. Então, perdeu um jogo pro Juventude. Para variar, o Flamengo estava muito desfalcado, ele continua cheio de problemas. E, se eu não me engano, o aproveitamento do Flamengo nessa era Copa América, que era o grande temor, né? Quando começou o ano, o Flamengo localizou o nosso grande adversário para 2024, chama-se Copa América. É o grande adversário. Verdade. Não é o Palmeiras, não é o Cruzeiro, não é o Vasco, não é o Bahia, é a Copa América. Tanto que ficou brigando o Brasi, tentando, caramba, porque a CBF vai desfalcar o Flamengo, serão 9 rodadas, quase que um terço de campeonato, não sei o quê. Começou a Copa América, ou começou, os desfalques viajaram, saíram. Não, os desfalques não viaja, né? Porque quem viaja vira desfalque, né? O que eu falei tá errado. Né? Desfalque não viaja. Às vezes você viaja sem sair do lugar. É verdade, desfalque viaja. É verdade. Tem muito cara que faz isso. Então é o seguinte, tá lá, o Flamengo tem mais de 70% de aproveitamento nesse período. Ele consegue se manter líder do Campeonato Brasileiro nesse momento em que, em tese, os adversários deveriam se aproveitar da fragilidade do Flamengo. E aí você vê, de fato, que é o melhor elenco da América do Sul, capaz de superar tantas ausências, e aí é o melhor momento do Tite. Eu falei, o Tite não fez um bom trabalho no Flamengo em 2023, porque ele assumiu a tempo de ganhar o Brasileiro, como o Palmeiras teve tempo, e ele não ganhou, quase fica fora do G4. Então, ele teve tempo, o trabalho do Rui, o trabalho do Tite pra mim... Ele teve tempo. Teve tempo, então... Essa é a minha opinião, cada um seu cada um, né? Então é o seguinte, para mim... É que vocês amassam o Tite. Então, aí no começo do ano, aqui, o Tite teve oscilação. Acabei de falar que ele tá indo bem, pô. Então, tá doido? O Tite no começo do ano oscilou, teve um momento que tava gente até querendo a demissão dele, que não tinha identificação com o Flamengo, não estava sentindo principalmente depois da derrota pro Palestino, né? Tal. Um momento que não foi bom, ele admitiu a sequência de jogos ruins e tal, depois ele se recuperou. E agora, na Copa América, com os desfalques, é que você tá vendo mais o trabalho do treinador. O Tite, antes, você podia... O Flamengo é meio que fácil, né? Você tem um monte de jogador bom lá, você só distribui camisa, né? Ser técnico não é tão complicado. Eu vi com o Paulo Souza, eu vi com o Domenech. Vitor Pereira. Domenech. Gabigol, Bruno Henrique, Domenech. Eu vi com o... Pena que não tem o Vitor Pereira. Vitor Pereira, Sampaoli também, Zé Gracinha. Bom, então é o seguinte, nesse momento em que o Tite tem que fazer escolhas ali um pouco mais ousadas, ele está improvisando, Léo Ortiz é volante, né, o zagueiro de lateral esquerdo, apostando na base, você não tem o Arrascaeta, vai o Lohan, que oscila, né, como normalmente o jovem oscila. Posso te falar uma coisa? Só uma coisa. Dá um sorriso para esse print. Olha que coisa rara, é o melhor momento do Tite no comando do Flamengo. Corta pra ele. Cara, eu sou um comentarista surfista, cara. Eu vou na onda, cara. Quem tá bem, quem tá liderando, quem tá por cima, boa. É assim. Olha lá, tem torcedor que é torcedor surfista, né? O cara torce pro time que tá ganhando. É o modinha. Aquele cara que ele torce, quem que é o melhor time agora? Agora eu sou esse aqui. Agora é o Palmeiras, vou torcer pro Palmeiras. Tem uns modinhos assim, né? Bom falar em torcedor modinha. Tinha torcedor modinha ontem no Maracanã. Tinha? Mas, sério. Torcedor que nessa situação vai o Lohan, é modinha. E assim, todo jogador pode ser questionado, criticado. Espera acabar o jogo, pelo menos, né? Mas ali, naquela situação, no primeiro tempo, porque perdeu 2, 3 bolas ali, que realmente foi individualista, pecou na decisão. O cara pegar na bola e ser vaiado pela própria torcida é um negócio que eu não consigo entender. E olha que a gente aqui, a gente sempre frequentou arquibancada. Então a gente sabe o que é a corneta merecida de um jogador que está desgastado. Mas a vaia que o Lohan recebeu no Maracanã é um negócio tão desproporcional e tão fora da realidade do que é o Flamengo hoje. O Lohan segurou uma bronca no Flamengo que poucos garotos da idade dele seguram, com personalidade, substituindo o Arrascaeta, sendo o elo ali de ligação com o ataque. Até aqui, o balanço dele é muito positivo, fazendo uma transição com muita maturidade,
não merecia as vaias ontem. Foi um negócio muito cruel que, pelo menos, os líderes do grupo souberam se posicionar. E hoje o Flamengo, é algo importante também nessa recuperação do Tite, tem demonstrado boas lideranças positivas. O Gerson como capitão, tendo uma atitude diferente em campo, o Davi Luiz, o Rossi ontem, que na saída de campo defende o Lohan, diz que o quão absurdo é vaiar um jogador como esse. E no contexto do Flamengo, que é um contexto ainda vencedor, apesar da temporada ruim no ano passado, é mais absurdo ainda vaiar um jogador da base. O Flamengo, que sempre se vangloriou daquela máxima de que craque o Flamengo faz em casa, precisa passar essa cultura também para a arquibancada. E eu vejo, não é a maioria da torcida do Flamengo, imagino até que muitos torcedores, de fato, ali ficaram incomodados com a vaia ao Lohan, mas é algo que precisa ser colocado, que vaiar um jogador nessa situação só porque, por um jogo ruim, é sinal de que as pessoas estão perdendo a paciência a ponto de jogar contra o próprio clube, que isso só ajudou a murchar o Lohan e um jogador jovem. E assim, não estou dizendo que o jogador jovem não pode ser criticado, não pode ser cobrado, mas dessa maneira, em tão pouco tempo de time principal, em que a resposta dele é altamente positiva... Substituindo o Arrascaeta e De La Cruz. Para mim, é um absurdo completo e que bom que os líderes do elenco, o Tite e muitos torcedores do Flamengo estão defendendo o patrimônio do clube, estão defendendo um jogador que é cria do Ninho do Urubu e está dando muito retorno em campo. Natália Ferrão, vamos para o intervalo. Você quer chamar o break? Você acha que dá todas as suas participações. Vamos ao que interessa. Muito boa tarde, verdinha. Hoje eu vim de verde, o verde da esperança. Ah, é o da esperança? Hoje foi o da esperança. Não é esse hoje... não. Hoje não. O verde não é esse não, da esperança. Boa tarde, GV, Flavinho, meu querido. Ninguém segura o malvadão. O rubro-negro venceu por 2-1 o bom time do Cruzeiro, que vai ficar melhor ainda agora, e continua líder do Campeonato Brasileiro. E a nossa pequena gigante, a Tati Tavares, conta pra gente. Recebeu o Cruzeiro com o objetivo de abrir vantagem na ponta da tabela, enquanto o time mineiro lutava para se manter entre os 6 primeiros. O rubro-negro saiu na frente em jogada que começou com Gerson. O volante avançou livre e encontrou Pedro. O camisa 9 mandou no canto direito de Anderson. É o artilheiro do Brasileirão com 6 gols. A Raposa cresceu no jogo. No fim do primeiro tempo, o meia Matheus Pereira deixou tudo igual. O camisa 10 chutou colocado de fora da área. O time de Minas ensaiou uma pressão nos minutos finais da primeira etapa, mas o jogo foi para o intervalo empatado. Anderson começou o segundo tempo salvando o Cruzeiro. Gerson tocou na saída do goleiro depois de erro de Matheus Pereira. Bruno Henrique também chegou com perigo. Os visitantes começaram a ter espaços e arriscaram com Matheus Pereira e Lucas Silva. O momento do Cruzeiro era melhor, mas Gerson acabou sendo derrubado por William. Falta perigosa. Luiz Araújo foi para a cobrança. Fabrício Bruno, de cabeça, colocou o Flamengo novamente em vantagem. É a lei do ex fazendo efeito, já que o zagueiro foi revelado pelo Cruzeiro. O Fla passou a apostar nas jogadas aéreas. Dessa forma, Davi Luiz tentou o terceiro. No fim do jogo, Braulio sinalizou pênalti nessa disputa entre Robert e Ayrton Lucas. Mas o árbitro revisou o lance no VAR e anulou a penalidade e o cartão amarelo. O Cruzeiro ainda tentou o empate, mas ficou nisso. 2-1. A equipe de Fernando Seabra saiu do G6. Fizemos um jogo de imposição e de troca de domínio com o Flamengo. Acho que batemos de frente jogando na casa deles. Líder absoluto do Brasileirão, com 27 pontos, o Flamengo volta a campo na quarta-feira para enfrentar mais uma equipe de Belo Horizonte. Dessa vez o Atlético Mineiro na Arena MRV. Para essa partida, Tite deve contar com o retorno do volante Eric Pulgar, já que o Chile foi eliminado da Copa América. Nós todos na preparação, nós todos fizemos a preparação da bola parada ofensiva, nós todos fizemos a preparação da bola parada defensiva, nós todos aí bolando
a situação e passando para os atletas, e eu coloquei, eu digo, nós precisamos de todo mundo, e se preparem, que daqui a pouco quem não teve chance vai ter. Dá o papo. Eu gostei muito das escolhas do Tite ontem no decorrer do jogo, porque ele mudou um pouco o que ele vinha fazendo, né? O Vidal tá de férias ainda? Tá, volta quarta-feira. Porque o Vidal precisa dar explicações aqui, né? Eu gostaria de ouvir. Ele vai ter que vir aqui dar explicações, senhor Vidal. Porque agora o Flamengo tá sem Arrascaeta, sem De La Cruz, sem Varela, sem Pulgar, e mesmo assim só perdeu um jogo. Sem o Vinha, perdeu um joguinho. O Vidal consegue ser o cúmulo do pessimismo. Não, se ele chegar aqui, é capaz de começar a perder, porque o cara é seca danado. Mas enfim, beijo pra você, Vidal, saudade, meu amigo. Eu acho que o jogo em si, a gente observando, foi um jogo de alternâncias, né? Acho que o Flamengo teve melhor em alguns momentos, mas o Cruzeiro também teve alguns momentos em que poderia ter feito um gol, poderia ter empatado, poderia ter virado. Acho que o destaque desse time do Cruzeiro, para mim, é o Matheus Pereira. É o cara lúcido do meio-campo, é o cara que faz o jogo andar. Quando ele tem espaço, ele gera uma oportunidade perigosa para o time dele. E o gol dele, inclusive, ontem, sai do momento em que ele consegue organizar o time desde lá do meio-campo. Tudo bem que tem um pouco de sorte, que a bola sobra ali para ele, mas para mim esse cara, ele é diferente. É o cara diferente. E esse Cruzeiro, acho que com os reforços a partir do dia 10 de julho... Entra Cássio, Caio Jorge, Matheus Henrique. Tem mais. São 5. Eu vi a foto lá do Pedrinho. Lá e é uma galera que vai, se não for titular, vai brigar para ser titular. Então, tem o Wallace também, que o Flamengo queria, que era da Udinese. O volante? O volante, que revelado pelo Grêmio. Como uma novela, Flamengo e o Wallace no tempo. Pois Não traz. Então, assim, é um time que vai se fortalecer ainda mais. E isso faz com que essa vitória de ontem, o Flamengo desfalcado, ela seja ainda melhor. Não, a bem da verdade, tudo bem. Aí o cara vai falar assim, mas o Flamengo tá desfalcado, tem Bruno Henrique, tem Pedro. Beleza, mas não é o time titular. O Flamengo conseguiu essa quantidade de pontos. Você lembra que a gente botou aqui pra pontuar? Sim. Quantas... para fazer uma projeção de quantos pontos o Flamengo conseguiria nessa sequência. Nenhum de nós foi tão otimista. O Flamengo, mesmo quando não está jogando melhor, que foi o caso do Bahia, sim, foi o caso do Atlético Paranaense, talvez. Empatou lá na Apagar das Luzes. Sim. Tá pontuando, né? Daqui a pouco chega a cavalaria. Só não pode desandar quando chegar a cavalaria. Até ontem mesmo, o Cruzeiro, se você for pautar em posse de bola, em construção de jogo, chute, o Cruzeiro foi melhor que o Flamengo. Só que o Flamengo é aquele Flamengo pragmático, aquele Flamengo à la Tite. Consistente pra caramba defensivamente, o que é importante. O Cruzeiro rondou, finalizou, mas nada de grande oportunidade. E as soluções que o Tite tem encontrado são bem interessantes. Eu não tinha visto, eu não sabia que o Luiz Araújo pudesse jogar por dentro. Ele fez algumas mudanças no Flamengo em que fez com que o Flamengo tivesse mais profundidade ofensiva, porque quando o Luiz está jogando por dentro, ele ataca mais o espaço do que o Pedro, coisa que o Pedro tem feito, até surpreendentemente, que não é característico do Pedro fazer isso. Os lados do campo do Flamengo têm sido bem fortes defensivamente, o que o Flamengo sofria bastante com cruzamentos pelo lado do campo. O Flamengo está conseguindo se proteger bem. E, cara, e o Gerson? A gente não tem como deixar de falar sobre o Vapo, né? Da versatilidade. Onde coloca o Gerson para atuar, ele consegue entregar muito mais do que lhe é pedido. Seja por dentro, seja por fora na direita, seja por fora na esquerda, seja perto do atacante jogando por dentro. Cara, é um cara que tem feito a diferença nesse Flamengo totalmente remodelado. Dá moral pro Tite também nas bolas paradas. Mais um gol Matheus. de bola parada. Matheus é o treinador de bola parada. E quase rolou um gol também que... Davi Luiz foi um pouco alto uma também. Bola batida no segundo, em que escora. Nossa, mãe. Certeza absoluta que aquele ia jogar nessa área, que o Tite quase entregou na coletiva, que o Sérgio Sampaio falou que segura. Aliás, as coletivas do Tite são uma aula, né? Não, são bem legais. Né? Bem legais. E o Tite, ele é um cara muito esperto, muito inteligente com relação a grupo, a manutenção de grupo e a relação dele com o grupo. É difícil você ouvir o Tite falar de um jogador específico. Ele sempre cita todos da posição. Foram falar do Davi Luiz ou do Fabrício, ele não, mas tem o Davi, mas tem o menino que subiu da base, tem o Léo que está no banco, mas que por um momento vai poder voltar a jogar. Os Léos, né? Os Léos. É muito legal como o Tite tem lidado com isso tudo. Vamos ver se quando... Eu estava falando assim lá embaixo com o Vini. Será que quando a galera chegar vai desandar? Cara, o que o Gerson tá jogando, só não pode tirar o Gerson dali, meu irmão. E aí vai ter que fazer uma manobra. Porque tem De La Cruz, tem Arrascaeta, tem Pulgar. E o Pulgar já
provavelmente, não sei se vai poder jogar, né? Mas ele volta, a chegada dele ao Brasil tá prevista para amanhã. Você sabe que o Gerson anda de Kenner, né? Sabe, né? Pô, que ele é cria, né? Esquece, aqui, ó. pai, esquece. Calma que você vai ter a... Então, galerinha, esse foi o vídeo aí, né? Se você curtiu, o que é que você vai fazer? Você vai deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sino e, claro, o seu comentário, né? Que foi uma vitória muito importante para o Flamengo. O Flamengo está aí, né? Agora a 3 pontos do segundo colocado. E o único que pode se aproximar do Flamengo é o Palmeiras. O Palmeiras joga hoje, né? O Derby Paulista, vai enfrentar o Corinthians. E se o Palmeiras vencer, fica 1 ponto do Flamengo, né? Mas é um jogo sempre difícil, né? Clássico aí de São Paulo. E aí tem grandes chances de terminar empatada, né? Corinthians vencer acho um pouco difícil. Palmeiras, claro, é favorito, mas é um jogo difícil. Porém, o Flamengo se encontra muito bem, né? E tá sendo interessante ver porque é o momento que todo mundo achava que o Flamengo ficaria pior. Todo mundo achava que nesse momento o Flamengo iria sofrer muito, tá sofrendo, mas não tanto como se esperava, né? Tá indo muito bem, né? Jogando assim de uma maneira que ninguém esperava que fosse acontecer, né? Tá vencendo jogos. Muito se esperava que o Flamengo perderia, né? Muitos jogos ali. Tal por ter perdido alguns jogadores para convocação. Pulgar tá voltando, né? Devido ao Chile ter sido eliminado. Mas ainda tem os 4 uruguaios, né? Os 4 uruguaios que fazem muita diferença. A Arrascaeta, De La Cruz, Vinha, Varela, fazem muita falta esses caras e realmente o Flamengo tá sentindo, mas os jogadores que estão, né, do elenco estão realmente conseguindo corresponder à altura, de maneira assim, um nível muito alto, conseguindo adaptar muita coisa, e o Tite tem muito mérito nisso, né, porque com certeza ele tá conseguindo ler muito bem, né, armar muito bem o time, e as mudanças que ele faz durante o jogo geralmente surte efeito, e nisso que o Flamengo consegue vencer, né, os seus adversários. Mas é isso aí, galera, esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, comenta se vocês concordam com o que foi falado aí, os lances polêmicos também, diz aí se vocês acreditam que foi pênalti ou não, ou se o gol do Cruzeiro deveria ter sido validado ou não. Comenta aí também, é muito importante a opinião de vocês, ok? Esse foi o vídeo. Tamo junto e até a próxima.